meu irmão, esse é o seu momento de você abrir os seus lábios e clamar e chamar a atenção dele. Oh, clame, clame, clame. Oh, nós vamos louvar agora bem forte. Oh, agora você vai abrir os seus lábios e vai dizer bem forte para o Senhor: oh, Espírito Santo, vem fazer morada. Oh, eu sou a tua casa, aleluia. Abra o seu coração nessa manhã. Deixe o Espírito Santo de Deus te envolver, igreja. Pode entrar, pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Oh, pode entrar, pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Para terminar, vem fazer morada, Espírito Santo. Oh, vem fazer morada. Eu sou sua casa. Diga para ele: pode entrar, eu sou a sua habitação, eu sou teu lar. Mais uma vez, vem fazer morada. Oh, vem fazer morada. Levante as suas mãos, oh Espírito Santo. Sua casa, pode entrar, eu sou a sua habitação, eu sou teu lar. Oh, eu sou a sua habitação, eu sou teu lar. Eu sou a sua habitação, eu sou a sua habitação, eu sou teu lar. Oh Espírito Santo, obrigado por esse momento. Obrigado por esse momento na tua presença, Jesus. Oh Senhor, hoje nós determinamos, nós abrimos a porta do nosso coração e que o Senhor faça morada, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus te guie, te acompanhe, te direcione e te abençoe em nome do Senhor. E aplauda ao Senhor bem forte. Glória a Deus, glória a Deus. Se é para Jesus, vamos aplaudir mais forte, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Oh meu irmão, para você que chegou agora, ó, você ainda pegou um pedacinho da bênção, hein? Do primeiro louvor. Que o Espírito Santo de Deus faça morada na sua vida, em todas as áreas dela, em nome de Jesus, amém? Quem está alegre em nome de Jesus? Ó, fala para ele, fala para o seu irmão, só está começando. Porque agora vem a nossa irmã Cristiane e vai louvar a Deus com bastante alegria, amém? Que você possa aplaudir ao Senhor com alegria. Amém, glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Ah não, para Jesus pode ser melhor, amém? Bom dia, povo de Deus. Quem está feliz, diga glória a Deus. Amém? Olha para essa pessoa que está ao seu lado, dá um sorriso bem bonito para ela, vê se ela está feliz. Amém? Vamos adorar a presença do nosso Deus com alegria em nossos corações. Aplauda ao Senhor Jesus. Nas palmas, bem bonito assim para o Senhor. Decora assim, ó. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas caíram. Declare, vem. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas caíram. Nas palmas.
uma vez, vem com Josué. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Declare, vem. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Declare, suba. Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. As trombetas soarão, abalando o céu e chão. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Declare, vem. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Declare, vem. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Declare, suba. Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, o Jericó chegou ao fim. As trombetas soarão, abalando o céu e chão. Cerquem os muros para mim, o Jericó chegou ao fim. Declare, vem. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Declare, vem. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Eu quero ouvir só o povo de Deus. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Declare, suba aos montes. Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. As trombetas soarão, abalando o céu e chão. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Declare, vem. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. E as muralhas? E as muralhas cairão. E as muralhas cairão. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Acabou a energia, acabou o combustível? Vocês estão cansados já? Depois de um louvor abençoado desse? Então nós vamos declarar agora que o Senhor Deus, Ele reina em nossas vidas. Ele reina na minha casa, Ele reina no meu lar, na minha vida, reina no seu trono, reina em toda a terra, e Ele reina na sua vida em nome de Jesus, amém? Então aplauda ao Senhor bem forte. Bem forte para Jesus agora. Nós vamos declarar nessa manhã que o autor da nossa fé, Ele reina em nossas vidas em nome de Jesus. O autor da minha fé me conhece bem profundo. Seu filho vem de Nazaré para ser a luz do mundo. O firmamento é sua obra. Pra Ele os joelhos se dobram e permaneço para sempre à sombra do onipotente. As mãos pra cima. Ele reina. Ele reina. Ele reina. Ele reina porque Ele é Deus. Nada é impossível.
Ele reina na sua vida. Você tem motivo para estar alegre nessa manhã. Glória a Deus. O autor da minha fé me conhece bem profundo. Seu filho vem de Nazaré para ser a luz do mundo. O firmamento é sua obra, pra ele os joelhos se dobram, e permaneço para sempre à sombra do onipotente. Mão pra cima. Ele reina, ele reina, ele reina, ele reina porque ele é Deus. Nada é impossível, nada é impossível. Ele reina, ele reina, ele reina porque ele é Deus. Ele reina em toda a terra. Reina em toda a terra, reina em minha casa, reina em minha vida, reina em seu trono, o príncipe do céu, Jesus Emmanuel. Ele reina, reina em toda a terra, reina em toda a terra, reina em minha casa, reina em minha vida, reina em seu trono, o príncipe do céu, Jesus Emmanuel. Ele reina, bem forte agora. Ele reina, ele reina, ele reina porque ele é Deus, nada é impossível. Ele reina, ele reina, ele reina porque ele é Deus, ele é invencível. Eu quero ver agora aonde estão os homens que vencem dessa igreja e aonde estão as mulheres que vencem nessa igreja. Vamos lá. Primeiro as mulheres que vencem, ó. Agora comigo, ó. Ele reina, as mulheres. Ele reina. Que lindo. Ele reina. Tá bonito, hein? Ele reina porque ele é Deus, nada é impossível. Mais uma vez, as mulheres que vencem. Ele reina. Ele reina. Eu quero ver agora. Ele reina porque ele é Deus, nada é impossível. Cadê os homens que vencem? Os homens que vencem. Ele reina. Ele reina. Ele reina porque ele é Deus, nada é impossível. Eu vou ajudar vocês. Ele reina. Ele reina. Ele reina porque ele é Deus, ele é invencível. Todos juntos agora para Jesus. Ele reina, ele reina. Que coisa linda. Ele reina porque ele é Deus, Nada é impossível. Ele reina, ele reina, ele reina, ele reina porque ele é Deus, ele é invencível. Mão pra cima agora. Ele reina, ele reina. Mais uma. Ele reina. Pra cá, bem forte. Ele reina. Aplauda o Senhor. Oh, aleluia. Ele reina na minha vida, ele reina na sua vida, ele reina na sua casa, ele reina. Oh, aleluia. Ele tomou conta de tudo, porque ele está no controle da situação. Aleluia. Nós não tememos o mar, o vento que sopra, o tamanho das ondas. Ele deu uma ordem: subamos ao barco e partimos para o outro lado. Ele já deu a ordem. Ele está no controle de tudo, igreja. Por que seu coração está tão preocupado, tão angustiado, tão aflito nessa manhã? Descansa o seu coração, porque o Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário, Ele reina em sua vida. Isso quer dizer que todas as áreas da sua vida estão no controle dele. Amém? Esse é o momento agora que nós vamos nos preparar para recebermos a palavra do Senhor Jesus. E como eu costumo dizer, a palavra de Deus, ela é como uma semente
que vai ser lançada pelo Espírito Santo de Deus essa manhã, através do anjo da igreja, nosso pastor. E que o seu coração nessa manhã seja uma terra fértil, que quando a semente, que é a palavra de Deus, for cair no seu coração, ela venha dar fruto, venha crescer, venha geminar e dar fruto de salvação, de cura, de arrependimento, de libertação, de tudo aquilo que lhe apraz. Que a palavra de Deus que sai da boca dele não volta vazia, amém? Nós precisamos mais e mais e mais do Senhor na nossa vida, mais e mais e mais e mais e mais do Senhor. Feche os seus olhos. E como precisamos mais e mais do Senhor em nossas vidas. Oh Jesus, que nós diminuamos e que Tu cresça, Senhor. Como precisamos de Ti, Jesus. Oh, mais de Ti. Mais de Ti, Senhor. De Ti. Menos de mim. Menos de mim. Menos de mim. Menos de igreja adora, Senhor, mais, mais e mais de Ti. Mais, eu preciso mais de Ti. Oh Espírito Santo de Deus, mais. Oh, eu quero mais, peça mais para o Senhor. Diminuamos, oh, menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, menos de todo seu amor, infinita humildade, servos de todos. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Oh Senhor, que possamos aprender a descer na sua presença, a buscar mais a tua face. Senhor, a se esvaziar mais de nós e se enchermos mais do teu Espírito Santo. Oh Senhor, como precisamos aprender de Ti. Oh igreja do Senhor, clame ao Senhor. Oh igreja do Senhor, esse é o seu momento. Peça para o Espírito Santo encher mais e mais e mais e mais dele na sua vida. Clame, clame. Oh, peça para o Senhor. Oh Senhor, que nós diminuamos. Oh Pai, que nós diminuamos e que Tu cresça. Oh Pai, porque nós precisamos nos humilhar perante a Tua face, Senhor, a cada dia. Oh, mais e mais de Ti, Senhor. Oh, mais e mais de Ti, Senhor. Oh, mais de Ti.
e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos. Só a igreja agora, ó. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinito. Tá lindo pra Jesus. Servos de todos os irmãos. Mais uma vez. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos. Bem forte para Jesus. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo. Que Ele cresça, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Levante suas mãos para os céus e repita assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu estou aqui nesta manhã e eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ouvir a Tua palavra. Coloca a mão no seu coração, por favor. Fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus, é a Tua palavra que cura, é a Tua palavra que liberta, é a Tua palavra que transforma, é a Tua palavra que dá entendimento. O que nós precisamos é da Tua palavra. Meu Deus, que os corações não venham se distrair, meu Deus, porque quantas vezes num culto nós nos distraímos, quantas vezes nós nos perdemos durante a própria mensagem, nossa mente vai para outro campo, a gente se desliga e aí perdemos muita coisa. Meu Deus, o nosso adversário, ele trabalha de forma suja, ele é sagaz. Meu Deus, manifeste a Tua glória, a Tua majestade. Meu Deus, manifeste a Tua vida na vida de cada pessoa. Eu abençoo cada um desses que aqui se encontram, e eu te peço, fala conosco, em nome de Jesus, amém. E aplauda Jesus. Glória a Deus. Obrigado, equipe. Obrigado, meninas. Glória a Deus. Deus é bom. Pode se assentar. Bom dia, igreja. Bom dia.
Glória a Deus, Deus é bom. Está chovendo um pouquinho ou um pocão? Está chovendo um pouquinho ou um pocão? Pocão, pocão, pouquinho, pocão, pouquinho, pocão, pocão, pouquinho. Amém? Vamos para a nossa mensagem de hoje. Eu estou com uma palavra aqui que eu quero compartilhar com você e vamos avançando nesse sentido. Depois tenho outros recados. Depois eu vou querer falar com a Luana. Tenho que falar com a Luana, tenho que falar com o Alexandre, com a Soraya. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu tenho que estar falando também aqui, conversando. Acho que não mais é isso. Pega a sua Bíblia, vamos em Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57. Tudo bem com o senhor? Na bênção? Aí sim, hein? Isaías 57. Versículo 10. Nós vamos falar sobre o que, pastor? Eu estou com uma palavra aqui, que o tema dela se chama Mensagem para a Nossa Jornada. Pastor, por quê? Porque às vezes a gente não entende a nossa jornada. Uma das coisas que a gente tem visto acontecer assim, drasticamente, é as pessoas se perderem. Se perder. E a pior coisa que pode acontecer com o Filho de Deus é ele se perder no caminho. Já viu aquela parábola, a parábola da dracma perdida? Quem já lembra dessa parábola da dracma perdida? Levanta a mão. A dracma perdida, ela se perdeu onde? Dentro de casa. Você já se imaginou perdido dentro de casa? Meu irmão, o que tem de cristão perdido dentro de casa? E quando fala perdido ou perdida dentro de casa, isso é muito sério. Porque uma das coisas que aconteceu na parábola da dracma perdida foi o quê? Quando a dracma se perdeu e a dona da dracma, ela percebeu que perdeu a dracma, a primeira coisa que ela fez foi acender a luz. Acender a luz significa o quê? Comunhão. Opa, peraí, tem coisa errada, deixa eu me voltar, deixa eu acender a luz para saber onde está essa dracma que se perdeu. Só que às vezes as pessoas se perdem na jornada, elas não acendem a luz. Ela continua perdida, continua indo para lá e para cá. E aí continua mais e mais perdida. Então nós precisamos enxergar a vida com Deus. Esses dias algo que até o Espírito de Deus vem me incomodando, é que às vezes as pessoas elas querem... Hoje a gente vive num mundo muito imediatista. Imediatista em que sentido? Nós queremos tudo para ontem, queremos tudo rápido, e as pessoas têm fugido dos processos. Hoje está fácil fugir de processo. Hoje as pessoas elas não querem desconforto, elas não querem confronto, elas não querem, inclusive, vocês se lembram do louvor que vocês acabaram de cantar aqui? Qual foi o último louvor? Vamos cantar de novo? Vamos cantar de novo? Que ele crê, que eu diminua, que ele que eu me constranja com a... Segura um pouco. Você sabe em quais circunstâncias, porque essa parte do louvor, ela foi extraída das palavras de João Batista. Que João Batista, pastor? O João Batista, que veio antes de Jesus, diga-se de passagem, ele veio antes de Jesus. Aquele que preparou o caminho. Mas sabe em quais circunstâncias João Batista proferiu essa declaração? Que ele cresça e eu diminua? Não, pastor. Ele estava preso. E aí alguns discípulos se aproximaram dele, e ele falou assim, tá, mas o que Jesus faz? Jesus está fazendo isso, Jesus está fazendo isso, isso, isso. Ele falou assim, importa que ele o quê? E eu o quê? Dias depois, sabe o que aconteceu com João Batista? Perdeu a cabeça.
E a gente hoje aqui, que ano nós estamos? 2000 o quê? Que mês nós estamos? Que dia de maio? 17. Que horas são? 8 horas, 45 minutos, com destino a São Paulo. O relógio está mostrando isso aí. 8 horas e 45 minutos, mais exato, e 15 segundos. Nós proferimos que ele cresça e que eu o quê? Que ele cresça e eu o quê? Você está pronto para diminuir? O problema é que muitas vezes nós não entendemos o Evangelho. Às vezes o Evangelho que nos é pregado é só crescer, é só ir para frente, é só avançar, e é cabeça e não é cauda. Mas existe um Evangelho também que é... não é que existe um Evangelho, o Evangelho fala de diminuir. Todo mundo quer que Cristo se manifeste de forma grande na sua vida. Mas às vezes é necessário a pessoa o quê? Diminuir. Que ele cresça e eu digo que ele que eu me... Está entendendo um pouquinho? E nós estamos nessa jornada com Jesus e nós precisamos entender. Às vezes estamos perdidos dentro de onde? De casa. Perdidos dentro de casa porque nós não compreendemos o reino de Deus. E a gente às vezes bola um reino na nossa cabeça, achando, não, o reino de Deus é isso, é eu indo com tudo. Não, peraí, não. O reino de Deus também é esmagamento. O reino de Deus é te apertando. O reino de Deus, olha o que eu vou falar, é tirando a água suja de nós. Tirando a água suja do egoísmo, da arrogância, da prepotência, da vaidade, do orgulho. Tem gente que é ganancioso e nem sabe. Mas uma hora o Espírito Santo vai trabalhar. Às vezes nós somos arrogantes e nem sabemos. Mas o Espírito Santo vai trabalhar. Às vezes somos religiosos e também nem o quê? Mas Deus quer trabalhar, sabe por quê? Porque quando Jesus entrou na sua vida e na minha vida, Ele entrou para nos levar a um destino. Obreiro que está sentado não é para dormir, não. Ele entrou com um propósito para nos levar a um destino. Você sabe qual é o destino que Deus quer te levar? Salvação. Pode falar assim, diga, Deus quer me levar para o céu. E esse plano não vai ser revogado. Ele vai fazer tudo para te levar para o céu, para me levar para o céu. E aí eu tenho que falar para você. Os esmagamentos fazem parte disso. E você sabe o que é esmagar? Esmagar muitas vezes é as coisas acontecerem não sair do seu jeito. Não sair como você planejou. É esmagar o seu ego. Mas eu queria assim. Mas Deus não quer assim. Esmagamento. Esse evangelho muitas vezes não é pregado para as pessoas. É só falado, você vai vencer, mas não fala que você vai ser esmagado. Quem usa azeite na sua casa? Pastor, eu gosto de um azeitinho. Quem usa um azeitinho? É bom azeite? É. Mas alguma coisa teve que ser esmagado para ter o quê? E suco de laranja, quem gosta? A laranja teve que ser o quê? Esmagada, espremida. Suquinho de uva, quem curte? A uva teve que ser o quê? Pisada, prensada. Quem gosta de um bolinho, de um pãozinho, de uma pizza, de uma esfirra?
Não é gostoso? Só isso que gosta, mentirosos. Imagina tudo derivado de trigo. Tudo derivado do trigo. Teve que ter um trigo que foi malhado. Está conseguindo entender? É sobre isso que a gente tem que enxergar no reino de Deus. Que para a gente chegar lá na Nova Jerusalém, no céu, nós vamos passar por processos. Só que muitos fogem desses processos. Quando começa o confronto, quando começa o esmagamento, é porque eu tenho que estar, mas eu tenho que estar feliz. Deus quer eu feliz. A gente fantasiou esse evangelho da felicidade. Eu sou a ovelhinha de Jesus e Jesus quer eu feliz. Quem falou? Jesus, antes de ir para a cruz, estava chorando. Estava feliz? Ele se alegrou na missão do Pai, mas o cálice foi amargo. Desculpa a comparação aqui que eu vou fazer, mas quem antes de conhecer Jesus bebia destilados e outras bebidas alcoólicas aí? Levanta a mão. Levanta a mão, não fica com vergonha não. Oxe, era gostosa a bebida, os destilados, as bebidas alcoólicas? Era gostoso? Era nada. Meu pai tomava 51, velho barreiro, 3 fazendas, esses diabos, pitu, dreyer. Toda vez que meu pai punha na boca, fazia assim, ó. O negócio era amargo. Mas depois bebi e ficava... ficava meio alegre. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso daí? É que tem coisa que a gente... Tem algumas situações que a gente passa na vida que o negócio é amargo, irmão. É amargo. O negócio te pega, te quebra por dentro, te esmaga. Te arrebenta. Só que é aí que Deus que faz um vaso novo. É esse evangelho que eu conheço. Cuidado para não fugir de processos assim, de situações assim. Vamos para a mensagem de hoje. Isaías 57, verso 10. É igual aquele louvor que vocês gostam. Senhor, quebra o meu... Quebra mesmo? Você está... quebra mesmo? Olha, passou desse jeito, eu não vou cantar mais nada. Ainda falei, eu quero descer. Quer mesmo? Quer descer mesmo? Isaías 57, 10. Vamos lá, senão... Quer dizer, já estou pregando já, né? Já estou pregando. Né? Isaías 57, 10. Na tua comprida o quê? Viagem, te cansastes, mas não dizes, não há o quê? Pastor, o que o senhor quer nos mostrar aqui com esse trecho? A nossa jornada não é curta, a nossa jornada é longa. E muitas vezes nessa jornada nós nos cansamos, e aí tudo bem. Normal. Só que aqui o versículo fala uma coisa muito interessante. Se cansou, mas não está dizendo que não há esperança. A confiança continua. Irmão, a gente pode até se cansar, mas a gente não pode perder a confiança. Tem muita gente que está se cansando, mas pastor, eu não sei se deu. Não. Sinal de alerta. A jornada, ela é longa. Bate até um cansaço, mas não pode perder a esperança. Continuando dentro desse entendimento, Josué capítulo 3, versículo 4. E a jornada é longa. Quem quer viver bastante aqui? Levanta a mão, pastor, eu quero. Ué, tem gente que não quer? Leva, Deus, leva. Pode levar agora, coletivamente, leva. Quem quer viver bastante? Levanta a mão. Aleluia.
Quem não quer, Senhor, leva, 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 leva. Isso. Mais do que viver nessa terra aqui bastante, é melhor viver com Cristo. Com Cristo. Eu não quero viver dentro de um sistema, dentro de uma igreja. Eu quero viver com Cristo, irmão. Porque estar com Cristo é incomparavelmente o quê? Eu não quero viver empolgado, emocionado, não. Eu quero viver com Cristo, irmão. Eu não quero viver nas emoções, eu quero viver com Cristo. Olha o que diz a Bíblia, Josué capítulo 3, versículo 4. Primeiro ponto foi que a jornada é longa, mas não podemos perder a confiança. Haja contudo distância entre ela com a medida de 2.000 côvados. Continuando. E não vos achegueis a ela para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Olha lá, porquanto por este caminho nunca o quê? Diga, por este caminho nunca passaste. Jornada longa. Fala, jornada longa. Caminho que eu nunca passei. E aqui tem algo interessante. Quando às vezes você vai viajar, imagine você vai viajar, você vai se locomover de uma cidade para outra, onde precisa-se de um mínimo de programação. Eu não posso falar muito de viagem, que fiz alguns passeios, mas nunca fiz coisa muito longe. Mas mesmo num passeio não tão distante, nós sempre temos que nos programar. E por que a gente se programa num passeio ou numa viagem? Porque pode acontecer o quê? Acontecer o quê? Imprevistos. Imprevistos. Eu lembro de uma situação que eu vivi que eu achei interessante. Foi por isso que a Bíblia fala que tudo coopera para o bem, e às vezes mesmo tem coisa que a gente não entende, mas coopera sim para o bem. Eu vivi uma situação, acho que até já falei para você, uma situação até bobinha, mas eu não esperava que iria acontecer naquele momento. Eu já falei para vocês que eu gosto de chuva, eu gosto de dirigir, e quando eu estava na cidade de Bauru, eu sempre procurei o melhor momento, porque tem que calcular o horário de saída de lá. Por que tem que calcular? Porque senão a hora que a gente vai chegar aqui perto da capital, meu irmão, o trânsito já te pega ali na Castelo Branco, já era. E a realidade era essa. Então você tem que ter um mínimo de programação. E aí eu tentei fazer uma vez de uma forma, tentei fazer de outra, tentei uma vez vir pelo outro lado, sair lá para o, sei lá que lado que foi lá, que eu passei por Piracicaba, eu falei, esse caminho não está dando certo não, que não sei o quê. Tudo, e conciliar, porque aqui na capital existe horário de rodízio do carro. O melhor horário que eu achei para mim foi vir à noite. Então, quando eu tinha que vir para cá, que os pastores do interior eles vêm, eu sempre vinha à noite. Eu fazia meus cultos certinho e vinha durante a noite. Vamos aplaudir Jesus. Depois que terminava o culto da noite, eu ia para casa. E eu falei, não, agora nós vamos que tudo bem, dá para a gente ir. E vinha à noite, chegava aqui em torno de 2 e pouca da manhã, coisa do gênero, de lá. E numa dessas vezes que eu vim, o que acabou acontecendo? Eu sempre falei, eu gosto de dirigir com chuva. E eu gosto. Só que eu não esperava o seguinte, que eu ia pegar tanta chuva. Eu falei, eu gosto de chuva, mas não precisa ser tanto. E aí no caminho aconteceu um imprevisto. Enquanto eu dirigia devagarzinho ali na casa dos seus 100, 110 km por hora, velocidade da Castelo Branco, dentro dos limites. Eu escutei um barulho, eu falei, eita botina. Falei, vamos embora, vida que segue, sebo na canela. Continuei andando, só que eu percebi dando umas... Falei, rapaz, será que já deu alguma situação aqui? E andei, até que chegou um ponto que não dava para andar mais. Passei por um pedágio, não dava para andar mais, depois eu encostei, furou o pneu do carro. E aí estava gostoso.
escuro, chovendo, e furou o pneu do carro. E o porta-mala cheio de tranqueira. Cheio de coisa. Conclusão: tem que trocar o pneu do carro. Pega as coisas do porta-mala, joga para o banco de trás, levantou, joga para o banco de trás, tira o step, pega a macaco, tá. E gostoso ainda, chovendo, escuro. Graças a Deus, hoje nós temos o selo, que tem lanterna, pof. Mas enfim, o que eu quero dizer para você? Eu não calculava com isso aí. Foi um imprevisto. O que aconteceu com o pneu? Só rasgou. Porque quando furou lá atrás, eu continuei, ó. Falando, não vou parar não, vamos embora, não sei o que é, vamos embora. Aí depois tive que comprar outro pneu. Mas o que eu quero dizer? Na jornada, no caminho, acontecem o quê? Eu não imaginava que o pneu ia furar. Eu não imaginava que eu ia ter que parar ali. Eu não imaginava que ia estar chovendo tanto, mesmo eu gostando do quê? De chuva. E assim é a nossa jornada. Então eu e você como cristão, nessa comprida jornada, que nós podemos até nos cansar, mas não podemos perder a esperança. E é um caminho que nós não conhecemos. Por que não conhecemos? Porque a minha mente, a sua mente traça um caminho. Só que não vai acontecer o que a gente pensa, o que a gente acha. Porque nós somos chamados para andar no caminho do Senhor. E esse caminho é completamente diferente dos seus planos e dos meus planos. Às vezes a gente quer ir numa direção e Deus fala, filho, não é aqui não. Essa direção sua é bacana, mas você não está vendo, ó, vão acontecer situações, não, vai por aqui que o meu caminho é melhor. E às vezes o caminho de Deus é melhor, só que ele é mais longo. É mais demorado. Ou às vezes é mais curto. Não dá para prever, é só Deus que sabe. Mas é um caminho totalmente novo, é um caminho totalmente diferente do seu caminho e do meu caminho. E aí é que acontece o conflito. Aí a pessoa fala, poxa, mas por quê? É onde temos que tomar cuidado. Vamos prosseguir. Juízes capítulo 6. Nesse caminho novo acontece imprevistos. Eu rodo São Paulo para lá e para cá. Nunca furou um pneu meu aqui em São Paulo. Nunca tive problema com isso. Já tinha vindo várias vezes também lá na época da cidade de Bauru. Nunca tinha furado um pneu. Mas justamente naquele dia, de noite, com o quê? E não era garoa não, era chuva. Pastor, e depois desse dia o senhor mudou o conceito do senhor? Não, continuo gostando de dirigir com chuva. Só corre o risco de furar um pneu. E às vezes na nossa vida fura um pneu. A velocidade tem que diminuir. Você quer andar, e quem dirige sabe, dá para ficar andando com o pneu furado? Chega uma hora que você anda, mas chega uma hora que você tem que o quê? Às vezes na nossa vida fura um pneu que chega um momento que a gente está andando tanto com o pneu furado, mas chega um momento que vai ter que o quê? Vai ter que parar. Vai ter que fazer o reparo. Vai te atrasar um pouquinho? Vai te atrasar, mas é necessário fazer esse reparo. Às vezes é necessário fazer reparos na vida. É necessário. Vamos lá. Juízes capítulo 6, vamos ver a situação que estava acontecendo aqui. Eu poderia ter avançado para um outro tópico, mas eu fiz questão de ver aqui, olha lá. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E olha o que aconteceu. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por quanto tempo? Por quanto tempo? Por quanto tempo? Sabe por que 7 anos? Alguém já se perguntou por quê? Pastor, Deus que determinou o tempo, 7 anos. Não, esse primeiro versículo, ele é uma introdução do que aconteceu no período.
Por que 7 anos? Porque foi num prazo que levou 7 anos, todo esse ocorrido, até eles despertarem. Deus não tinha determinado que seria 7 anos, mas é que eles levaram 7 anos para entender. E aqui fica uma explicação para mim e para você. Às vezes a gente leva muito tempo para entender algumas coisas. Nós somos lentos. Nós somos, às vezes, a gente vai caminhando. Desculpa, vou pegar o mesmo exemplo que eu dei. Quando furou o pneu do carro no meu caminho, furou lá atrás que eu escutei um barulho. Irmão, sem brincadeira nenhuma. Eu rodei com aquele pneu mesmo furado, eu não rodei menos que 50 quilômetros. Para chegar ao ponto de rasgar o pneu. Tanto que quando foi que eu fui no borracheiro tudo certinho, ele falou, cara, se você tivesse parado, você não tinha perdido o quê? Eu falei, mas cara, eu vou parar à noite, eu vou ficar parando. Mas eu tive que parar à noite do mesmo jeito. Eu fui rodando. Levou tempo. Pastor, e se não tivesse dado para dirigir mais, eu tinha vindo embora. E às vezes nós somos assim. Algo já vem acontecendo há muito tempo e a gente vai o quê? Vai indo, até que chega uma hora que tem que o quê? Parar. Até que a gente fala assim, opa, peraí, deixa eu... No meu caso foi o quê? Opa, deixa eu parar, deixa eu dar uma olhada para ver o que aconteceu. E quando eu fui ver, eu falei, vixe! Vixe, graças a Deus que não danificou a roda. Falei, graças ao bom Jesus. Eu falei, Deus deu livramento por mão. Mas poderia não ter perdido o pneu. E às vezes nós somos assim, irmão. É por isso que aqui levou 7 anos. Porque demorou para cair a ficha. Demorou para entender que tinha algo errado. Demorou para eles entenderem, peraí, isso aqui não está normal. Olha, demorou 7 anos para eles chegarem no limite. E às vezes nós somos assim. Já viu aquele ditado, nós vamos empurrando com o quê? Com a barriguinha. Barriguinha não, pastor, barrigona. Nós somos assim. Nós vamos empurrando, nós vamos levando, e às vezes Deus quer, desperta, olha, eu quero corrigir sua rota, vocês estão indo pela rota errada. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, eles estavam indo por um caminho errado, eles não estavam indo pelo caminho que Deus tinha traçado para eles. E quantas vezes eu e você na vida, nós vamos por caminhos o quê? Errados, sem perceber. É que nós como igreja acostumou enxergar caminho errado, sabe como que? E a gente se contenta igual aqueles que não conhecem Jesus. Pastor, eu não roubo, eu não mato, eu não me prostituo, não sei o quê. A gente acha que só isso é caminho errado. Que não deixa de ser. Mas às vezes seguir algo até... pastor, mas eu vejo que isso é bom, eu vejo que isso é interessante, eu vejo que isso é agradável para mim, eu vejo que não sei o quê. Às vezes é o que você está vendo, é o seu próprio caminho, não é o caminho do Senhor. A gente tem que tomar cuidado até com os nossos próprios caminhos. E isso é em tudo. Os próprios caminhos no casamento, os próprios caminhos na educação dos filhos, os próprios caminhos na sua gestão financeira, os próprios caminhos nas decisões que você vem tomando. Às vezes esses são os seus próprios caminhos. E não é o caminho do Senhor. Eles levaram 7 anos para perceber, olha, a gente andou nos nossos próprios caminhos e a coisa só foi para trás. Eu já vi essa frase, daí para frente só para trás. Diga, Deus me livre. E por isso tem coisas que às vezes na nossa vida não melhora. Por quê? Porque estamos nos nossos próprios o quê? E leva tempo para acordar. Olha o que diz mais. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor.
E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos, porque foi até a ficha cair. Diz mais: e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Continuando, porque sucedia que, olha lá, semeando Israel, diga, Israel semeava. Não, eu quero ouvir sua voz, diga, Israel semeava. Irmão, a pessoa semeia, 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 mas não sai do lugar. Não era falta de esforço, não era falta de técnica, não era falta, mas não saía do lugar. Porque sucedia que, semeando Israel, olha lá, subiam os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente, vários tipos de inimigo, e também os do Oriente, contra eles subiam, olha lá, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, e nem o quê? Destruíam tudo, saqueava tudo. Vamos embora. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que se não podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para o quê? A destruir. Olha lá, assim Israel empobreceu muito, pela presença dos midianitas. Aí depois, a Bíblia não fala o tempo, mas vamos colocar assim, acredito que lá pelo 6º ano, pelo 6º ano e meio, olha o que o povo começou a fazer. Então, os filhos de Israel fizeram o quê? Resolveram buscar Deus, irmão. Não, peraí, está errado. Todo ano a gente planta, não colhe, luta, não vai, vê não sei o quê, e vai, meu Deus, que é isso? Que amarração é essa? Que coisa é essa? Não, tem alguma coisa errada. A gente precisa entender, Deus precisa falar conosco. Clamaram ao Senhor. Olha agora. E sucedeu que clamando, olha, está vendo? Clamando por quê? Porque não foi um clamor, eles insistiram na oração, por isso que não tem como precisar, dar uma precisão de tempo que eles passaram buscando, orando, se humilhando a Deus. Às vezes leva um período para a gente entender em Deus as coisas, irmão. Às vezes leva até anos. A pessoa fala, pastor, eu já estou orando há um bom tempo, eu estou falando com Jesus, estou procurando entender, Deus me dá sabedoria, me dá clareza. Pastor, e por que Deus é inacessível? Não, é porque a gente é natural demais. É porque falta às vezes quebrantamento. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, olha lá, enviou o Senhor um profeta. Deus não enviou um anjo. Deus não enviou a resposta que eles queriam. Deus, tira esses midianitas daqui. Os midianitas continuavam lá. Só que olha agora. E Deus enviou um quê? E o profeta fazia o quê? O que o profeta fazia? Ele levava o quê? Levava a palavra. Levava a mensagem. É por isso que, desculpa, eu brigo, eu sou insistente, eu brigo no bom sentido. Pelo amor de Deus, presta atenção na palavra. Deus vai se revelar a você na palavra. Deus vai mostrar as coisas para você e para mim, na o quê? Aí eu vejo o pessoal assim na palavra, não é todo mundo, claro, é a minoria. Aí vê a pessoa não dá a palavra. Aí vê a pessoa não anota, a pessoa não sei o quê, e depois, pastor, por que minha vida não vai? Pelo amor de Deus, presta atenção na palavra. E às vezes não presta, não anota, não está nem aí. Por quê? Porque Deus ele vai falar conosco Deus ele vai nos dirigir A palavra é o momento mais importante do culto. E infelizmente, quantas pessoas desprezam Posso falar? Teve pessoas que não vieram na igreja porque, não, domingo passado foi dia das mães. Desprezou o quê?
Ah, mas eu não fui para o culto porque chove, porque não sei o quê. Desprezou o quê? Cada vez que a gente perde a palavra, quem está perdendo é a gente. Ah, mas eu não tenho ido porque eu estou meio desanimado. Está desprezando o quê? Está do jeito que o diabo gosta. O diabo quer que as pessoas desprezem o quê? A palavra. Diz mais: enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, eu sei de onde eu tirei vocês, e vos tirei da casa da servidão, ou seja, aquilo que te prendia, sabe, que te assolava, eu tirei você disso, da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, a depressão, o medo, o desânimo, miséria, enfermidade. Eu livrei você disso, eu te dei livramento, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, mostrei, olha, é aqui que você vai habitar, é aqui que você vai ficar, como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do quem? O nosso lugar de habitação é na palavra, irmão. Tem gente que está brincando com fogo, está brincando com a palavra, a hora que a casa cair, misericórdia. E eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não desse ouvidos o quê? Não desse ouvidos a quem? Não desse ouvidos a quem? Posso falar uma coisa? Você sabe quais são os deuses dos amorreus? Primeiro de tudo, o que é um Deus? Deus é aquilo que a gente coloca acima do quê? De tudo e de todos. Sabe o que está acontecendo muitas vezes com nós como igreja de Cristo? Não, pastor, eu tenho que seguir a estratégia do coaching, eu tenho que seguir a estratégia tal, o plano tal. Peraí, quer melhor plano do que do Espírito Santo? Quer melhor estratégia do que a estratégia divina? Nós estamos declinando. Nós temos o maior estrategista de todos os tempos, de todos os séculos, o maior estrategista de toda a eternidade. E como se chama esse estrategista? Espírito Santo. Diga Espírito Santo. Mas nós estamos achando que o guru lá sabe mais, que a imersão lá vai agregar mais. Tem igreja que está até oferecendo uma experiência. Não, vem fazer uma experiência com a gente, uma imersão. Olha, gente, e paga ainda, hein? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? O evangelho que eu conheço é de graça receber e de graça dai. Aí eu tenho que falar, os mais antigos vão lembrar disso, às vezes os mais jovens não. Eu sou de um tempo que a igreja se movia no joelho, meu irmão. A galera tinha prazer de ajoelhar e orar. A galera tinha prazer, a galera não, desculpa falar assim com os irmãos mais antigos, né? Pô, galera é mais atual, né? Os irmãos ajoelhavam, oravam, descia, ia para o monte. Era Bíblia, era jejum. Aí hoje, jejum. Não, pastor, se eu jejuo eu fico fraco. Você fica fraco para Jesus, mas para os seus interesses não, né? Não, pastor, é que eu estou no jejum intermitente. Para os seus interesses você não passa mal. Para Jesus é uma guerra. Eu lembro desse tempo. Onde tinha pessoas que jejuavam, oravam, faziam propósito de madrugada, acordava, às vezes sozinho lá, virava a noite orando. Quando falava, olha, vai ter uma vigília, opa, vamos orar e tal. E eu via coisas grandes acontecerem. Hoje a galera se marca um culto e fala, eu não. Quer um Deus grande, mas entrega um bezerro aleijado, um bezerro morto. Quer um Deus grande, entrega sacrifício. Quer um Deus grande, mas entrega um sacrifício coxo.
Nós não precisamos, eu e você não precisamos de coaching, nem de guru, não. Nós precisamos descer para o joelho e falar assim: Espírito de Deus, fala comigo. Porque quando o Espírito de Deus fala, sabe o que acontece? Quando Deus fala, sabe o que acontece? Jesus falou para o paralítico: levanta, toma a tua cama, e o quê? Jesus orou por ele? Jesus pegou na mão dele? Jesus só o quê? E ele reagiu à voz de Jesus, e o que aconteceu? Ele andou. Jesus falou para Marta: tira a pedra do túmulo. Ela tirou, e ele falou assim: Lázaro, vem para onde? Jesus foi lá no túmulo, pegou na mão do Lázaro, ficou lá na mão do Lázaro. Ai, Lázaro, meu amigo. Você gosta dessas coisas, né, Arilda? Lázaro, meu amigo. Ele ficou assim com Lázaro? Não, ele falou: Lázaro, vem para fora. O Lázaro, mesmo morto, ouviu Jesus, levantou e foi para fora. Ele só seguiu a voz de Jesus, irmão. É dessa voz que a gente precisa. Nós precisamos ouvir a voz de quem? De Jesus, a voz de Deus. A mesma voz que falou para Pedro: Pedro, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para o quê? E o Pedro falou, porque a jornada era cumprida, ele falou assim: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mestre, eu estou só o pó. Trabalhei muito, tenho me esforçado muito. Mas ele falou: sobre a tua o quê? É dessa palavra que a gente precisa, irmão. E a pesca foi tão maravilhosa, que ele encheu o barco dele, e ainda ele fez sinal para o: vem cá, pessoal, vem cá que tem, é aquela famosa coisa, vem cá que tem para todo mundo. Cristão, ele não ama só o seu barco cheio, ele quer ver o barco dos outros também cheio. Cristão, ele também se alegra em ver o barco do irmão, da irmã cheio. Ele não se alegra só com as suas alegrias. O cristão não se alegra só com as suas realizações, ele se alegra com a realização do seu próximo. Eu lembro que ano passado, vocês sabem, o Vitor pegou e ia fazer uma cirurgia. Antes disso a gente conversou. Eu falei: ô Vitor, poxa vida, cara, que legal seria se você fizesse essa cirurgia esse ano, né? Ele falou: pastor, seria muito bom. Aí a gente ganhou de presente. Ele foi fazer a cirurgia um pouquinho antes do Natal. E ele falou assim: pastor, mas vou ter que me ausentar. Eu falei: cara, louvado seja Deus, você vai adiantar a sua cirurgia, aleluia por isso. Eu poderia ser egoísta e falar: não, mas que vai desmontar, depois a gente vai ter a vigília, como que vai ser? Ô irmão, a alegria do meu irmão é minha alegria. Se eu não me alegro com a alegria do meu irmão, desculpa, eu tenho que me converter. Do mesmo jeito, se eu não me alegro com a alegria do meu irmão, eu tenho coisa errada em mim. Se eu não me importo com a dor do meu irmão, também tem algo errado em mim. Tem algo errado. Pastor, por que o senhor está dizendo essas coisas para nós? Porque a direção que você precisa e eu preciso é de Deus, irmão. A gente precisa descer para o joelho, precisamos orar, precisamos ouvir a voz dEle. Pena que às vezes leva muito tempo para a nossa ficha cair, como levou desse povo. E ficar ali sofrendo, até que ouviram, Deus enviou um profeta, ele falou: rapaz, agora a gente está entendendo tudo. Olha lá, mas não desses o Deus, eu fiz tudo por vocês, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Continuando, eles temeram os deuses do amorreu. A gente está se deixando levar por um monte de coisa, falar assim: não, bacana, estratégia legal, tá bom, mas Deus, eu quero entender o que o Senhor tem para mim. Eu quero entender. Entenda as estratégias de Deus para a sua vida. E essas estratégias de Deus, olha o que eu vou falar para você. Se a gente for uma igreja que segue a estratégia de Deus, quando eu falo igreja, eu não estou falando templo, não. Eu estou falando de forma individual, porque eu e você somos a igreja de quem? De Cristo. Se nós como igreja começarmos a andar debaixo das estratégias divinas, o mundo aí fora vai falar: o que acontece com você? O que você tem? O que você tem eu também quero. Ah é? Então vem cá, vem passar 3 horas de oração aqui comigo.
Vamos passar um tempo aqui se consagrando. Vamos passar um tempo aqui subindo no monte em oração. Vamos fazer um jejum. Para você ter o que eu tenho, você tem que buscar como eu busco. Amém. Amém. Continuando. Então o anjo do Senhor veio, olha lá, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita. Olha lá. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar de quem? Segura aqui. Eu quero que fique gravado no seu coração algumas coisas dessa mensagem. A primeira coisa que eu quero que fique gravada no seu coração é que a jornada é longa. A segunda coisa, a jornada, ela é longa. Só que a segunda coisa que eu quero que você grave é que nessa jornada acontecem imprevistos. E uma outra coisa, a situação de Gideão aqui era boa? O contexto que ele estava vivendo era bom? Sim ou não? Não era. Mas mesmo assim ele estava malhando o trigo. Às vezes nós vamos passar por momentos que não serão momentos agradáveis. Mas não pare de malhar o seu trigo. Não desista. E quando eu falo de malhar o trigo, já ouviu a parábola do joio e do quê? Quem já ouviu a parábola do joio e do trigo? Você sabe o que é malhar o trigo? Continue preparando o seu coração para as coisas de Deus. Pastor, eu pensei que malhar o trigo o senhor ia falar de estudar, era isso que você queria ouvir, né? Que não deixa de ser. Só que não vai adiantar estudar, se preparar, fazer um monte de coisa, se você não tem vida com quem? Porque quem abre portas onde não tem portas é quem? Quem faz o impossível é quem? Quem muda cenários é quem? Quem faz além do que pedimos ou pensamos é quem? Então não adianta se preparar se não tem Deus. Não adianta ter planos se não tem Deus. Não adianta ter sonhos e projetos se não tem. Por isso que a gente tem que continuar malhando o trigo. Você lembra no início da mensagem que eu falei? Para ter o azeite, tem que ter a oliva esmagada. Para ter suco de uva, tem que ter a uva pisada. Para ter os pães que fazem de trigo, pizza, uma coisa, tem que ter trigo, o quê? Malhado. E vamos aplaudir Jesus. Tem que ter trigo malhado. E Gideão estava fazendo o quê? Malhando o quê? O trigo, você tem que ser malhado, viu? E quando que a gente malha? Quando eu vou na academia, também. Tem que malhar, tem que trabalhar o templo. Só que quando fala de malhar o trigo, está falando de malhar o seu coração na presença de Deus. Às vezes o nosso coração está em tanta coisa, menos em Deus, irmão. Nós somos a geração que tem mais informação, só que é a geração que menos lê a Bíblia. Nós somos a geração que vê podcast, vê isso e aquilo, tem acesso a um monte de coisa, mas é a geração que menos se envolve com Deus. Menos. Tem que malhar esse trigo aí, ó. Às vezes tem palha. Tem palha em você. Tem palha em mim. E o trigo, enquanto ele não está malhado, não está peneirado, tem que peneirar algumas coisas, tem que tirar os excessos.
Às vezes tem excessos em nós, tem que continuar malhando trigo. E ele estava malhando trigo onde? Olha lá. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava o quê? Malhando o quê? O trigo. Onde? O lagar era lugar apertado. O lugar apertado refere a situações que às vezes a gente está passando, nesse momento de aperto, nesse momento de dificuldade, falar, mas eu não estou com tanta força para orar não estou com tanta força para jejuar. Vai sem força mesmo. Depois você lê a categoria lá dos heróis da fé, que está em Hebreus capítulo 11, a Bíblia fala que os heróis da fé, eles faziam uma coisa, eles tiraram forças da fraqueza. Por isso que a Bíblia fala, digo fraco, vai sem força mesmo. Ora lá, sem vontade mesmo, vai lá, se derrama, meu Deus, o Senhor sabe que eu não tenho vontade não, mas eu estou aqui, porque eu confio no Senhor. Vai falando. Senhor, se eu for olhar para a minha estrutura, para não sei o que, acho que nem para jejuar daria. Não, mas eu vou jejuar, vai malhando trigo. Deus, quebranta o meu coração, Deus quebranta, me dá direção, me dá sabedoria, vai malhando trigo. Amém? Malhe o seu trigo, para salvar dos midianitas. E o verso 12. Então a outra informação é, malhe o seu trigo. A primeira informação, a jornada é cumprida. Segunda informação, imprevistos o quê? Acontecem. Terceira informação, estava em aperto, porém continuava malhando trigo, continuava lutando. Vamos para a quarta e última informação. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é o quê? Contigo, varão o quê? A vida dele estava boa? A vida dele estava o quê? Eu vou te dar uma sugestão. Uma palavrinha com 4 letras, 2 vogais e 2 consoantes. Eu vou dar as consoantes para você. Uma palavrinha que começa com a letra C e termina com S. E no meio dessas 2 palavrinhas, bem, se é uma palavra com 4 letras, no meio dessas 2 palavrinhas nós temos 2 vogais. Que palavra é essa? Hã? Quem falou? Caos. A vida deles estava o quê? Quero ouvir, a vida deles estava o quê? Mas mesmo assim ele estava malhando o quê? Mas a vida estava o quê? Mas mesmo assim eles estavam malhando o quê? Só que não só malhando trigo. O anjo do Senhor veio e falou com ele, o Senhor é o quê? Mas a vida deles estava o quê? Mas a palavra estava dizendo o quê? O Senhor é o quê? Mas a vida estava o quê? Tem horas que parece que Deus fala umas coisas que a gente fala assim, você está de brincadeira, né? Se o Senhor fosse comigo, estaria esse fiasco? Se o Senhor fosse comigo, estaria desse jeito? Mas olha o posicionamento dele. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Olha o posicionamento dele. Mas Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, Deus falou que era com ele, não com todo mundo. Se o Senhor é conosco, vamos aplaudir Jesus, irmão. Estou salvando alguns irmãos hoje aqui. Eu estou salvando. Passou por quê? Porque senão um mosquito vai entrar na boca de alguns aí, ó. Eu estou vendo assim, ó. Se o mosquito entra, até engasga, irmão, é perigoso. Então eu estou dando o livramento para os irmãos. Tá bom? Não estou sendo mal, eu estou salvando ainda. Diga, sangue de Jesus tem poder.
Vamos lá. Mas Gideão respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, olha lá, por que tudo isso nos sobreveio? E de que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Bem, para nós, a nossa mensagem, ela vai até aqui. Gideão, ele tinha percepção, mas está tudo errado, não é assim. E esse é o espírito. Mas o que eu quero dizer para você? A quarta coisa. Mesmo em meio ao caos, Deus falando com ele, ele não duvidou da palavra. Ele tinha tudo para duvidar, falar: o Senhor é conosco? Se o Senhor fosse mesmo, eu acredito que nisso daí nada. Ele poderia até falar assim: eu estou ficando tão doido que eu estou ouvindo coisa. Isso deve ser coisa da minha cabeça. Todo lascado, nesse aperto aqui, malhando trigo. Se eu pegasse um midianita. Tem hora que a gente fica meio com raiva, meio bravo. Vontade de estrangular uma meia dúzia. Fica. E fala assim: como que Deus é comigo? Olha o que eu estou vivendo. Como que Deus é comigo? Olha o caos. Mas ele não duvidou da palavra. Aí vem a quarta coisa. Mesmo em aperto, mas não duvidando. Imprevistos acontecem. A jornada, ela é longa. Precisamos continuar malhando trigo, lutando na presença de Deus. Só que tem uma coisa: quando tiver em aperto, nunca duvide de nenhuma promessa de Deus. Mesmo em aperto, mesmo dando tudo errado, mesmo diante de sucessivos dissabores, porque aqueles já estavam há 7 anos. 7 anos plantando, quando ia colher o inimigo vinha. 7 anos plantando, o inimigo vinha. 7 anos plantando, o cão, o Satanás vinha. 7 anos. Ele não duvidou da promessa. É essa palavra que eu tenho para você. Mensagem. O tema é mensagem para a nossa jornada. E guarde essas 4 coisas. Jornada cumprida. Ocorrem imprevistos. Em aperto, continue malhando trigo. Continue malhando trigo. Em aperto, continue confiando. Não duvide. Em aperto, não duvide da promessa de Deus. Amém? Quero orar por você, fique de pé. Deixa eu tomar uma água que deu até sede aqui. Eu com sede e uns com frio. Deixa eu falar, tá? Não é porque está chuvoso, que está meio frio, que você vai... não deixa de tomar água, viu? Se hidrate. Se hidrate, continue se hidratando. Se hidrate bem. Não, pastor, eu me hidrato bem, eu passo hidratante no meu corpo. Tá, passa o hidratante no seu corpo, mas por dentro, se hidrate por dentro. Porque senão você pode usar o hidratante que for, sua pele vai continuar esturricada, lábio seco, com fraqueza, com pressão alta, porque falta água. Esses dias eu vi uma reportagem que falava até dessa questão de coriza. Você percebeu como o nosso corpo é estranho? A gente não entende o nosso corpo. Mas de repente começa a vir uma coriza, algo que começa a pegar na garganta, na narina. Eu ouvi falar que isso também está relacionado à falta de hidratação. De hidratação adequada. Olha só como é complexo. Então, mesmo com mudança de tempo, tudo, continue se hidratando. Continue bebendo a sua água na proporção certa, tomando e é a água, viu? Não, eu tomo chá, eu tomo... É água, diga é água. Fala, é água. É água, água, água. Se hidrate direitinho, tá bom? Feche os seus olhos, por favor.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, a minha fé está unida com a fé de cada pessoa que aqui se encontra. Ah, meu Deus, foram 7 anos até eles entenderem. E como às vezes tem coisas na nossa vida que leva um bom tempo. Pai, perdoa a nossa teimosia. Pai, perdoa a nossa falta de sensibilidade. Pai, perdoa a nossa falta de comunhão. Quantas vezes o Senhor falou aos seus discípulos: tardios para ouvir, nécios para entender. E muitas vezes nós somos assim, Pai. Somos tão tardios, Pai, tão tardios. Meu Deus, manifeste o Teu poder, a Tua glória na vida do Teu povo. Manifeste, ó Deus, a Tua majestade em favor de cada vida. O Senhor está falando conosco. A nossa jornada é cumprida, bem cumprida. Além da nossa jornada, ó Pai, ser cumprida, às vezes imprevistos acontecem, coisas que falam: poxa, mas eu não projetei isso, eu não queria isso, eu não tracei isso para a minha vida. Mas o Senhor já sabia. O Senhor já estava ali nos planos de Deus. Deus, Ele tem um controle de tudo. Oh meu Deus, manifeste a Tua glória, o Teu poder em favor de cada pessoa que aqui se encontra. Manifeste, meu Deus, a Tua virtude, a Tua majestade em favor de cada vida. Meu Deus, o Senhor conhece o coração deste meu irmão, o coração desta minha irmã, e o Senhor conhece, meu Deus, cada detalhe da vida dele e da vida dela. Meu Deus, que a Tua glória venha tomar conta da vida desta pessoa, que a Tua majestade venha envolver a vida deste meu irmão, a vida dessa minha irmã, de uma forma especial. E na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, eu levanto a minha voz contra todo mal. Não deixe essa tristeza prevalecer, não deixe esse desânimo, não para não, meu irmão. Continua confiando, continua acreditando, continue se posicionando da maneira correta, continue se posicionando em Deus. Meu Deus, que o Teu poder venha envolver a vida de cada um desses. Meu Deus, que a Tua glória venha se manifestar de uma forma especial na vida deste meu irmão, dessa minha irmã. A palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais Ele fará. Oh meu Deus, que a Tua vida venha se manifestar. Meu Deus, que a Tua glória venha envolver a vida deste meu irmão, dessa minha irmã, de uma forma especial. E no nome de Jesus Cristo, eu exijo que toda ação do mal, o demônio que conspira na mente desta pessoa, o demônio que conspira nas emoções dessa pessoa, o demônio que tem angustiado, que quer acelerar este homem, esta mulher, em o nome de Jesus, é toda força do mal, é toda obra do diabo. Oh meu irmão, é hora, meu irmão, minha irmã, é hora de você decidir: eu confio no Senhor, eu confio na Tua palavra, eu confio na Tua promessa. Meu Deus, que o Teu poder venha envolver a vida deste homem, a vida desta mulher, e no nome de Jesus Cristo, este mal tem que sair. Toda pressa, você está apressado, apressada, você está ansioso, ansiosa, você tem andado angustiado, angustiada. Meu Deus, passa com a tua vida, meu Deus, passa com o Teu poder na vida deste meu irmão, desta minha irmã, e no nome de Jesus, deixa Deus te guiar, deixa Deus te dirigir, deixa Deus te conduzir. Essa porta do inferno que porventura se abriu na sua vida, ela não vai prevalecer. Em o nome de Jesus, eu estou mandando toda a obra do diabo sair daí agora. Eu estou mandando toda a obra das trevas desaparecer da vida deste meu irmão, da vida dessa minha irmã. Isso, o Senhor é contigo, varão valoroso, o Senhor é contigo, homem de Deus, mulher de Deus. Não vai ficar nada. Tudo aquilo que Deus Ele tem prometido e tudo aquilo que Deus Ele tem preparado, isto vai se cumprir na sua vida. É toda a força do mal, é toda a obra do diabo, é tudo aquilo que tem assolado a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Eu exijo, eu ordeno que esse mal vá embora. Eu exijo, eu ordeno que esse mal desapareça. É todo mal, é toda a obra do inferno. Saia
saia e saia em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus e não tenha medo de declarar. Repita assim comigo: Senhor meu Deus, contigo eu sou mais que vencedor. Me ajude nas minhas fragilidades, me ajude nas minhas debilidades e me faça enxergar o caminho que o Senhor tem para mim. Na minha vida, as portas do inferno não prevalecem. Eu confio no Senhor. E aplauda Jesus. Glória a Deus. O Senhor é contigo. Varão, varoa valorosa, o Senhor é contigo. A palavra diz: eu não te deixarei e nem te desampararei todos os dias da tua vida. O caminho, ele não é uma linha reta. Às vezes ele faz uma curva. E às vezes nessa curva que ele faz, ele às vezes até vai um pouquinho para trás, dá uma volta maior, mas vai chegar no destino. O caminho com Jesus não é uma linha reta. Ele tem a forma de te guiar, me guiar, ele tem a forma de nos conduzir. Deixemos Deus nos conduzir. Amém? Deus é bom em todo o tempo. Pode se assentar, por favor.